Continuação aqui das mentiras dos protestantes. Por que a sucessão papal é uma fraude? Visão protestante. É simples. Todo o catolicismo se corrompeu, está prostituído, fadado a desaparecer, a reforma protestante é a solução, etc. Simples, pô. Se a gente acreditar nesse conto, nesse mito protestante, então a gente está passando acima da profecia de Mateus 16, 18. Estamos ali negando as apóstolos 2 dessa Espírito Santo. Estamos negando João 16, 13. Você não falará para si, mas o Espírito Santo falará através de você. É Atos Apóstolos 2, a quem foi confiado. Efésios 2, 24, fundamento dos apóstolos. Tendo por pedra de ouro o próprio Cristo. Então, é simples, pô. Toda divisão será dispersa. Aquele que não quer comunhão com o bispo de Roma, aquele que tem a primazia, a autoridade de ligar e desligar, infelizmente está fora. Ali ali como posso falar, deu até um branco aqui agora, é questão de notícia e tal, e só se fala nisso hoje em dia, que foi excomungado lá os bispos que auto se ordinava sem consentimento do Vaticano, né? Fraternidade Pio X. Simples, pô. Negando ali o cursilho os cursílios, tal, etc. Simples, pô. Não adianta o quê? Os bispos que não querem comunhão com o bispo de Roma. Tá fora, pô. Por quê? Está se autodesligando. Simples. O protestantismo é isso, pô. O protestantismo ele não quer comunhão com o catolicismo. Cada um interpreta a sua maneira. Simples, pô. Cada um acha, eu estou salvo? Não sei. A igreja protestante está salva? Não sei, meu irmão. Mas a Bíblia diz que as Apóstolos 2:42, 47, ajudavam outros para mim da salvação. As Apóstolos 2:42, perseverava eles na doutrina dos apóstolos. Diz em 2 João 1 ali, diante do 7 em diante, o discípulo amado vai falar, aquele que não tem essa doutrina, não acolhe essa doutrina, está caminhando em vão, cara. Se romper com a igreja, a sua caminhada é vã. Simplesmente vai ser mais um esterco, mais um protestante, que vai difamar, degrinir a igreja, tal, etc. Como aqui vemos aqui o herege Lucas Manzoli, os apologetas protestantes, pô. Não tem como, cara, eles não tem como. Pode dizer, a maioria dos protestantes é atacar o catolicismo, eles não conseguem defender seu fundamento. Onde tem só a escritura? Somente a graça, somente a fé. Olha só, você não entende que a doutrina é católica, cara. Fé sem obra é fé morta. A obra da igreja, presta atenção, a maior instituição catequística da face da terra, em orfanato, em asilo e etc. E tem um pastor universal que deixou sucessores. Que eles não conseguem resolver de jeito nenhum. A única coisa que eles vão dizer, não, mas o que vale é onde Pedro terminou a carreira dele. Não vale onde começa, vale onde termina. Mas tipo, sim, onde começou ali em Jerusalém, e o livro de Atos Apóstolos, o livro de Travessia, São Paulo chega em Roma, o livro acaba. São Pedro, ele não ficou só ali em Jerusalém, ele saiu para pregar. A própria escritura diz. Olha só. A comunidade de Antioquia ali é uma comunidade fundada por São Pedro. Mas São Pedro, ele não morreu ali, ele não ficou ali, ele foi lá em Roma, combateu Simão Marco. Esse mesmo livro que você está citando, História Eclesiástica aí, conta, relata, ó. Atos, olha só. Atos 9:32, ó. Pedro, que caminhava por toda parte, de cidade em cidade, desceu também aos fiéis que havia em Lídia, ó. Caminhava por toda cidade, tal, etc. Então, quem sucedeu o lugar de São Pedro ali em Antioquia? Santo Inácio de Antioquia. São Pedro, se tivesse morrido ali, aí sim, a sede ia ser ali em Antioquia. Mas Romanos 8, São Paulo diz, a fé que será proclamada mundialmente é onde está o pastor universal. Porque
1 Pedro 5,13, a própria Escritura diz, é a igreja eleita. Simples entender isso, meu amigo protestante. Então pausa aqui que a gatinha tá miando. Aí você vai ler história, voltando no vídeo aqui, história que já você vê. São Pedro, onde ficou 25 anos ali, onde foi martirizado, pregado ponta cabeça, deixou sucessor primeiramente São Lino, Anacleto, e vai seguindo a sucessão a Petrina. Todos os apóstolos tiveram sucessores. Não, mas o protestantismo ele tá certo ou não? Esses historiadores... Aí quando a gente cita falas de pai da igreja, o documento não é válido, só é válido quando esses caras citam. Ô, pelo amor de Deus, pô. Tá ficando um nojo, mano. Um nojo, pô. Eu faço esse vídeo porque eu gosto, eu não consigo ficar sem pregar, cara. Mas, não tem como, cara. A própria Escritura diz, o nome simbólico ali, Babilônia, para vocês degrinir a igreja, a Babilônia, tal, etc. É Roma, mas quando você vê ali o texto bíblico falando que ali, onde mesmo tempo que você cita ali a Babilônia, é onde São Pedro está edificando a igreja, onde vai ser a sede, onde vai ser proclamado mundialmente a fé romana, cara. Misericórdia, esse que nessa invenção foi Constantine. Vai a merda, cara. Fica nessa falácia, tiriririri, e fica distorcendo a história, pô. Você não precisa nem ser doutor em expert em história para refutar esses mentirosos, pô. Aí eles falam, mas ali na igreja, a igreja de Antioquia não tem comunhão com Roma. Você vai estudar, igreja católica, sírica, tem comunhão com Roma. A igreja grego-melquita, católica, de rito bizantino, está em plena comunhão com o Papa. A igreja católica sírica, rito sírico ocidental, unida a Roma desde 1781. A igreja moronita, a única que nunca rompeu laços com a sede de Roma, Santa Sede de Roma. É simples, pô. Aí os caras ficam nesse contexto, pô. São Pedro não foi morto ali em Antioquia, foi morto em Roma, cara. Você pega Irineu de Leão, você pega Santo Inácio de Antioquia, você vê essas referências de doutores explicando quem derramaram o seu sangue para fundar a igreja. Os dois gloriosos apóstolos, São Pedro e São Paulo. E etc, e etc. Aí os caras ficam nessa falácia, cara. Tá difícil gravar esse vídeo hoje, hein? Simples, voltando ao vídeo aqui, ó. O que importa para nós não é a igreja que tem ali em Antioquia, que não tem comunhão com Roma. O que importa para nós é que está em comunhão com a igreja de Roma, em comunhão com o Papa, cara. Porque tem autoridade de ligar e desligar. Aqueles que não têm comunhão com Roma, com o Papa, está desligado. Como vocês, protestantes. Vocês não têm comunhão nem que a Universal vizinha, fundo de quintal do vizinho, cara. Misericórdia, pô. Onde termina, né? Mas tipo, da onde que eles tiraram esse critério? Eles estão criando um critério totalmente arbitrário, ad hoc mesmo, falacioso, só porque é aquilo que convém, aquilo que favorece eles. Se fosse o contrário, se Pedro estivesse começando em Roma, depois indo para Antioquia, eles diriam que não, o que vale é o primeiro, né? Enfim, mas o ponto todo, mais importante, é o seguinte. O que vale não é o primeiro, o que vale é onde foi derramado o sangue. Simples entender isso. Mas vocês não querem entender, vocês negam a verdade e a história da igreja. Onde São Pedro foi martirizado, onde ele derramou o sangue, em Roma. Teve sucessor. Simples entender, não foi em Antioquia, foi em Roma. Se você vai na história da igreja, deixa eu ativar de volta o óleo aqui. Se você vai na história da igreja, você vai ver que, primeiro, o próprio termo Papa, ele não era aplicado pro bispo de Roma durante séculos, né? Inclusive, se você vai na história eclesiástica, Eusébio de Cesareia, o primeiro a ser chamado de papas aqui é o Papa Heracles. Eu lembro quando eu li pela primeira vez a história eclesiástica, eu fiquei meio confuso, né? Tipo, eu não me lembrava de um papa chamado Heracles, né? Nenhum bispo de Roma. Aí eu fui ver a nota de rodapé da própria... Olha como o Lucas, olha, ele é mentiroso. Vamos ver aqui, ó. Olha só.
Voltando aqui, ó, como o Lucas Manzoli, ele é um mentiroso. O primeiro a suceder o primazia ali, sucessor de São Pedro, ó, na sua famosa obra História Eclesiástica. Ó. O historiador José de Cesareia registra a sucessão dos bispos de Roma. Segundo esta lista, o primeiro líder e fundador da igreja em Roma foi o apóstolo Pedro, Eusébio de Cesareia. Visão, estudo do Lucas Manzoli não foi o primeiro, quem foi não foi São Lino. Ó, primeiro, ó, vou citar os 5 primeiros aqui. O primeiro, São Pedro, certo? Segundo, ou primeiro, né? Apontado por São Lino. Segundo, apontado por Pedro. Ó. Terceiro, Anacreto. Quarto, São Clemente. Quarto, quinto, Santo Evaristo. Olha só. Vemos aqui as listas simples de se entender. Você pega aqui fontes, aí o cara fala, não. Meu, que graça tem, pô? Em que dificuldade você tem de entender? Vai atrapalhar o quê? Tendo o Pedro por o pastor universal. Você vê, tanto nos evangelhos e na história, o primeiro é São Pedro. Olha só. Pelo amor de Deus, Lucas Manzoli. Aí eu fui ver a nota de rodapé da própria versão católica, editora católica do livro, e eles vão dizer que Heracles era o bispo de Alexandria, e pior, que o bispo de Roma tardou a receber, que na mesma época de Heracles aí do século IV, depois de Cristo, nessa mesma época, século III, Olha só, nessa mesma época. dá pra confiar? Não dá pra confiar, cara. Quem acredita nesses caras, pode ter certeza, cara. Quando você vê um protestante falando, usando fala de pai da igreja, você pode pesquisar que é adulteração. Porque o único foco dos caras não é defender seu fundamento protestante. Eu admiro um protestante que defende seu fundamento, a sua igrejinha, a sua placa universal, com todo respeito. Mas esse tipo aqui, essa mentira, essa farsa, cadê os documentos? Você vê a listagem de Eusébio de Cesareia. Você vê aqui, ó, outra fonte, ó. Olha só. Santo Irineu de Leão. Ó, os primeiros padres da igreja que registraram a lista de sucessão do bispo de Roma, sucessão petrina, na antiguidade foram Santo Irineu de Leão e Eusébio de Cesareia. Santo Irineu de Leão lá no século III. Olha só. Em sua obra contra as heresias, livro 3, ele elaborou a primeira lista completa do sucessor de Pedro e Paulo. Irineu lista dos 12 primeiros bispos de Roma: Lino, Anacleto, Clemente, Evaristo, Alexandre, Sisto, Teléfilo, foram Egino, Pio e Aniceto, Sotero e Eutero. É só, Eusébio de Cesareia cita a mesma coisa. Simples entender isso. Cita o mesmo, ó, Santo Agostinho, ó, no século IV, século V, embora não tenha criado uma lista cronológica detalhada, ele é um dos primeiros pais da igreja a defender a validade da sucessão de bispo a partir de Cátedra de Pedro. Oi, João. Então vemos aqui, ó, Santo Agostinho, Eusébio de Cesareia, século IV, Santo Irineu, século III. Simples, pô. Quem está correto? Quem tem mais respaldo de verdade aqui? Pô, a igreja não precisa ficar inventando coisa, pô. Tudo que você vê aí nesse mundo protestantismo, a igreja já refutou, cara. Tudo que os caras pregam, tudo que os caras gospe contra a igreja já defendeu, cara. Vemos aqui uma sucessão, ó. Atos 1, do 15 ao 26, você vê a sucessão ali de São Judas.
Até Judas teve uma sucessão. Você acha que os apóstolos não iam ter essa sucessão também? Você pode pegar ali sucessão de Petrina, sucessão de São João, sucessão de São Paulo. Tem, cara, toda uma cronologia. Tem sucessão de cada apóstolo. Olha só, vamos ver aqui, ó. São João, ó. Você vê, ó. Se o Judas se extraviou, se corrompeu, teve um sucessor, imagina os santos na igreja, ó. Sucessor de Pedro, Papa, que já lemos. Ó, sucessão de São João, ó. Ó, 266 agora com o Papa atual é 267, certo? Ó. Sucessão de São João, ó. São João Batista, ó. Se a sua dúvida for sobre quem sucedeu algumas figuras bíblicas chamadas João, ó. São João Batista não deixou sucessor, até João direto na história sagrada. Ele foi o precursor de Cristo e seus discípulos passaram a seguir a Jesus após a morte de João. Até João Batista teve seus sucessores, cara. São João Evangelista foi um dos 12 apóstolos, diferentemente de Pedro, que deixou uma linha de sucessão papal. João e os outros apóstolos foram sucedido pelos bispos que dão continuidade à missão da igreja. Ó. Olha só. Você vê o destaque da sucessão de São Pedro. É diferente da sucessão dos apóstolos. Os apóstolos deixou sucessores, são os bispos, cara. Simples entender isso. Não, mas o cara quer que seja a igreja ali universal, que tenha sucessão ali, a igreja de Antioquia. Que o próprio Inácio de Antioquia vai falar, a igreja que precisa da caridade, está citando a igreja de Roma, onde ele foi martirizado, onde... Cara, meu Deus do céu, pô. Bom, não vou nem seguir mais esse vídeo do Lucas Gonzalo, porque eu não tenho paciência, cara. Ó, a igreja, ó, a única que não tem comunhão, a igreja, umas, né? A igreja cívica ortodoxa, ó, que não tem comunhão com o Papa, cara. Por quê? Mateus 16, ó. Bíblia e Escritura. Nossa regra de fé. Eu só creio na Escritura. Porque a Escritura me mostra a sucessão. A Escritura me mostra a quem foi confiado um pastoreio. Apacenta meus cordeiros, João 21, 15, 17. Então, meu irmão, a Escritura, ela enaltece a igreja. Se tem protestante batendo no peito aí, batendo na Bíblia, eu só creio na Bíblia. Então, meu irmão, você tem que ser católico. Olha só, Mateus 16, 18. Eu te declaro, tu és Pedro, sobre essa pedra de cair da igreja. As portas do inferno aparecerão contra ela. Eu te darei a chave do reino do céu. Tudo que ligar na terra será ligado no céu. E tudo que desligar na terra será desligado no céu. Olha só. Por quê, cara? A comunhão. Quem tem autoridade. O bispo de Antioquia, ele não tem essa chave. São Pedro deixou um sucessor ali também, cara. Mas não sucessão petrina. Porque São Pedro não ficou ali em Antioquia. Foi lá em Roma, onde ele vai dizer, 1 Pedro 5,3, a igreja escolhida. E Romanos 8, Paulo fala que será proclamada mundialmente. Efésios 4, 5, só fé, só batismo. As apóstolas do Espírito Santo. Então não tem como, cara. Esses esgotos aí de Lucas Gonzoli, João, Bruno Lima, Rafael Pablo, Rodrigo Mocelin, o Rodrigo Silva. É tanto herege, cara, que você perde até a conta. Se eu for fazer um trabalho aqui, se eu for ficar aqui o dia todo, eu fico o dia todo gravando, cara. É cada coisa, pô. É cada coisa. Por que os caras querem atacar esse termo papado? Porque os caras não querem que você conheça a verdade, pô. Porque Gálatas 1:7, não há dois evangelhos. São apenas pessoas que semeiam confusão. Quem são essas pessoas que semeiam confusão? Que não querem comunhão com o bispo de Roma. Infelizmente. Salve Maria, sou missionário Servo Roberto.